Graça e paz, queridos, em nome de Jesus. Amém? Amém. Abra sua Bíblia, 2 Timóteo, no capítulo de número 2. Segundo Timóteo, no capítulo de número 2, nós vamos ler os 13 primeiros versículos. Muito obrigado, pastor Wesley, pelas palavras de encorajamento, de carinho. Muito obrigado, pastor Ricardo, pela hospitalidade, pelo carinho em nos receber, pela inspiração no nosso coração. Muito obrigado aos irmãos pela hospitalidade. Que o Senhor retribua, abençoe e derrame graça dele sobre a sua vida, em nome de Jesus. Obrigado, Andrei, Haroldo. Eles estão andando comigo a semana toda. Está chegando no final já, né? Poxa vida. Vamos lá. 2 Timóteo 2, os 13 primeiros versículos. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isto mesmo transmite a homens fiéis, também idôneos, para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve com negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará a compreensão de todas as coisas, ou em todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Fiel é esta palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseveramos, também com Ele reinaremos. Se o negamos, Ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, a Tua palavra está aberta diante dos nossos olhos. Eu te peço, Senhor, que o Senhor possa iluminar esse santo texto no nosso coração. Falar conosco nessa manhã, Senhor. Nos motivar, nos inspirar a Te servirmos, a vivermos para Ti, para a glória do Teu nome. Que o Senhor possa nos impulsionar, nos encorajar e nos motivar a vivermos apenas para Ti. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. A segunda carta de Paulo a Timóteo são os últimos escritos do apóstolo Paulo. Ele está preso em uma masmorra romana, ele está prestes a ser condenado. Daqui a alguns momentos ele vai ser martirizado na Via Ápia. Ele está prestes a morrer. E mesmo enfrentando o que for o maior dos sofrimentos da sua vida, ele se dedica a escrever a Timóteo, que era o seu mais proeminente e mais importante discípulo. Ele está para os gentios, designando Timóteo para que fosse ser pastor na igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso havia sido uma grande igreja, havia sido uma igreja proeminente, exponencial. A igreja de Éfeso havia sido uma igreja importante na propagação do Evangelho naquela região geográfica, impulsionando o Evangelho naquela região. Contudo, agora, mesmo após ter sido uma grande comunidade, a igreja de Éfeso enfrentava grandes problemas, grandes tribulações, grandes sofrimentos. E Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, designa Timóteo para que fosse o pastor daquela igreja. Embora Timóteo fosse ainda jovem, embora Timóteo talvez não fosse o melhor pastor para aquele contexto, embora aquela decisão fosse causar sofrimento para o próprio Timóteo, Paulo crê na soberania de Deus, crê na graça do Senhor sobre a vida de Timóteo e o destaca para que fosse pastor na igreja em Éfeso. Na segunda carta
o apóstolo Paulo dá conselhos claros a Timóteo de como ele deve se portar como um filho do Senhor. Quais devem ser as orientações do próprio Espírito Santo de Deus ao coração de Timóteo para que ele pudesse se portar em tempos de sofrimento, em tempos difíceis, em tempos de decisões difíceis, em tempos de momentos difíceis. E talvez eu fique pensando aqui, se você e eu fôssemos Timóteo e enfrentássemos também sofrimento na vida, e a nossa vida também não fosse totalmente simétrica, mas ela encontrasse momentos de assimetria, momentos de ambiguidades que a gente não gosta, mas que eles acontecem na nossa vida, como nós também devemos enfrentar o sofrimento, como a sociedade de hoje enfrenta o sofrimento. A gente associa sofrimento à dor, à ausência de alguma coisa que a gente gosta. O sofrimento pode ser físico, pode ser emocional, pode ser espiritual. O sofrimento pode ser útil ou inútil, porque muitas vezes a gente sofre inutilmente por conta da ansiedade do nosso coração. O sofrimento pode ser desejado ou indesejado, causado por você ou não causado, atingiu você por sua culpa ou não tem nada a ver com nada que você fez e atingiu a sua vida. O sofrimento pode ser evitável ou não, mas ele existe nas nossas vidas. Larry Crabb, num livro que em português se chamaria Sonhos Despedaçados, ele diz que o ser humano ele se encontra em 3 estágios na vida apenas. Ou ele está saindo de um problema, ou ele está entrando em um problema, ou ele está no meio de um problema. São esses os 3 estágios. Você está saindo de uma crise, ou você está entrando em uma crise, ou você está no meio de uma crise. E a pergunta que eu faço para esse texto é: como filho de Deus, viver em tempos contrários? Como tomar decisões em momentos de sofrimento? Quais são os elementos da graça, da palavra de Cristo Jesus que devem fazer parte da minha vida, mesmo quando eu estou sofrendo? A sociedade enfrenta o sofrimento de 3 maneiras que não estão na palavra do Senhor, fruto de 3 filosofias ou de 3 escolas filosóficas presentes na humanidade. Primeiro, o sofrimento é tratado pela sociedade a partir do hedonismo. O hedonismo é a escola filosófica que coloca o prazer como o bem supremo humano. Então, o maior bem do ser humano é o prazer para o hedonista. E assim ele busca prazer a todo custo. Buscando prazer, evita-se o sofrimento. Buscando o prazer, exclui-se o sofrimento da vida. E na sociedade, então, hedonista, nós vemos cada vez mais símbolos do conforto humano, símbolos que lutam pela longevidade humana, símbolos que lutam pelo prazer humano. Em segundo lugar, os estoicos, eles acreditam que o sofrimento deve ser ignorado. O estoicismo diz que nem tanto a dor e nem tanto ao prazer. Você deve viver a sua vida independente desses elementos que são emocionais demais ou racionais demais. É uma atitude meio blasé em relação à vida. Eu não estou nem aí. Deixa até trazendo para a nossa realidade. É uma teologia Zeca Pagodinho, ok? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Os estoicos estão assim, nem tanto a dor, nem tanto ao prazer. Em terceiro lugar, a sociedade que vivemos é uma sociedade humanista. Ela é humanista porque ela deixa de lado a moral pessoal se o meu comportamento social for correto. Ou seja, o que eu faço fora de casa, diante da sociedade, é mais importante do que quem eu sou no íntimo da minha vida. E cria um dualismo no ser do coração humano. Ou seja, o que eu sou não tem nada a ver com o que eu faço. E isso é totalmente contrário à palavra de Deus.
sofrimento. Paulo está falando com Timóteo. Ele começa o texto dizendo: tu, pois, filho meu. Ele começa o capítulo 2 dizendo que no capítulo 1 houve problemas de pessoas que abandonaram a fé, que abandonaram a Cristo, que viveram distantes da igreja, e ele coloca uma condição para que Timóteo sobreviva no meio dos sofrimentos da vida, que seria o próprio pastorado dele naquela igreja, e que aqui está traduzido pelos sofrimentos que a gente mesmo vive na nossa caminhada. Ele diz: tu, pois, filho meu, você, Timóteo, ao contrário do que eu disse antes, você, Timóteo, a partir de agora, você, Timóteo, ouça o conselho da palavra do Senhor, para que você possa encarar esse sofrimento na sua vida. E ele dá 3 conselhos a Timóteo. Se você puder, deixa a sua Bíblia aberta e vá acompanhando aí. O primeiro conselho é: fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Diante dos sofrimentos na vida, diante dos tempos contrários, diante das lutas, diante das coisas que você pode evitar ou não, dos sofrimentos que você pode controlar ou não, das coisas que você tem condições de prever ou não, das coisas que você tem influência ou não, diante dos sofrimentos da vida, fortifica-te na graça. O apóstolo Paulo está dizendo a Timóteo: há um depósito da graça de Deus na sua vida. E aquilo que foi posto na sua vida pela graça do Senhor, pelo poder da cruz de Cristo, pelo poder do Espírito Santo, este dom do Senhor que há em ti, fortifica-o na graça. Crescer no conhecimento do Senhor. E muitas vezes nós confundimos o que é crescer no conhecimento de Deus. E aqui há um paradoxo entre a experiência com o Senhor e o conhecimento da palavra do Senhor. O que nós vemos hoje é a igreja buscando uma experiência com o Senhor. E nós vivemos o Deus da experiência do outro. E nós esperamos ter a experiência que o outro teve. E talvez viver a vida que o outro está vivendo. Do outro lado desse paradoxo está a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor diz que, tendo outrora Deus falado de muitas maneiras pelos pais e pelos profetas, hoje Ele nos fala através de Cristo. E Cristo é a palavra de Deus. Ou seja, o que há para ser conhecido do Senhor está revelado na sua palavra. Fortificar-se na graça, então, é buscar conhecer ao Deus da palavra. Buscar conhecer a palavra de Deus e aplicar a palavra do Senhor na sua vida. Nós vivemos a vida de hoje em compartimentos. E esses compartimentos, eles não se relacionam. E a graça de Deus não consegue alcançar outras áreas das nossas vidas, porque é um conhecimento apenas experimental do Senhor. Eu conheço a Deus de ouvir falar. Eu conheço o Senhor do domingo na igreja. Eu conheço o Deus do pastor. Eu conheço o Deus da televisão. Eu conheço o Deus da música. É preciso que eu conheça o Deus da palavra, porque essa palavra é âncora para a minha alma e me faz suportar os tempos de contrariedade. Muitas vezes nós vemos a igreja no mundo perdida porque abandonou a palavra, porque deixou de ensinar a palavra, porque deixou de crer no poder da palavra. E é a palavra, querido, quem vai fortificar a sua vida. É a palavra quem vai fortificar os seus filhos. É a palavra quem vai fortificar o seu casamento. É a palavra quem vai fortificar e fortalecer o seu futuro. É a palavra quem vai dirigir a sua vida. A palavra do Senhor que nos fortifica na graça. A graça do Senhor é um favor imerecido, irresistível, gracioso de Deus, que nos alcança sem que a gente tenha influência nesse alcance do Senhor. Eu fico pensando na conversão de Saulo, quando Saulo estava no caminho para Damasco.
utilizar como uma carta para poder matar cristãos em Damasco. E no meio do caminho, ele tem um encontro com Jesus. Ele vê uma forte luz e discerne que aquela forte luz é Cristo. Quando ele tem discernimento de Cristo, a sua vida é transformada. Naquele momento, o Senhor deu um chamado da graça no coração de Saulo. O nome dele muda para Paulo. Você sabe o que significa Paulo? Paulo significa humilde. E agora aquele homem que antes era um militar, um homem firme, um assassino, alguém com muito poder religioso, político e militar, se transforma num homem humilde, que abre mão de tudo por causa daquilo que ele viu. Ele viu a Cristo, e isso mudou a sua história. Fortifica-te na graça. Por conta da graça do Senhor, no decorrer da sua vida, já depois de muitas prisões, já depois da igreja ter crescido, já depois de muitos açoites, já depois de muita perseguição, já depois de muito sofrimento, o apóstolo Paulo diz: eu sou o que sou pela graça de Deus. É a graça quem fortifica a sua vida, é a graça que fortifica o seu coração, é a graça que firma os seus pulsos, é a graça que faz você caminhar seguro, é a graça do Senhor que cuida do seu coração e da sua alma. Jesus é a graça de Deus. Jesus é a graça de Deus. O segundo ponto, diante dos sofrimentos, diante das lutas, diante do improvável, diante daquilo que era tecnicamente difícil para Timóteo realizar, o apóstolo Paulo diz: transmite o Evangelho. E esse é o segundo ponto: transmite o Evangelho. Essa é a maior tarefa da igreja de Cristo, anunciar o Evangelho. Essa é a tarefa nos dada pelo próprio Cristo. Na grande comissão, o Senhor Jesus ensina todo o poder e foi dado nos céus e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado, e eis que estou convosco até a consumação dos séculos. O Senhor Jesus, em todo momento da relação com os seus discípulos, ele impulsiona os seus discípulos para a maturidade. Ele comissiona homens simples, pescadores, iletrados, gente de cidade pequena, de profissão simples, gente que aos olhos da sociedade não tinha muito jeito. Quando ele comissiona Pedro e André, o texto bíblico é maravilhoso, porque o texto diz: eles imediatamente deixaram as redes e seguiram a Jesus. E Jesus foi transformando a vida desses homens em missionários, em gente que foi enviada pelo poder do Espírito Santo para continuar a obra do Senhor na face da terra. Agora veja você, esta obra foi desejada pelos anjos. Os anjos fizeram esta tarefa de transmitir o Evangelho. Esta obra poderia ser feita por Deus de outra maneira. Não é verdade? Num dia ou outro o Senhor poderia usar todo o meio de comunicação no mundo todo, toda a internet, todas as televisões a cabo, e ele podia mandar uma mensagem logo de uma vez dizendo: eu sou o Senhor, se arrependam. Pode podia escrever no céu: eu sou o Senhor que salvo, então se arrependa em nome de Jesus e venha para mim. Não seria mais fácil? Mas essa nobre tarefa o Senhor, pela sua eterna e soberana graça, comissionou a você, filho de Deus. Por isso você e eu temos essa tarefa intransferível, inegável, de transmitirmos o Evangelho com a nossa própria vida, de transmitirmos o Evangelho com tudo aquilo que nós somos. A igreja foi chamada para anunciar o Evangelho, para proclamar o Evangelho. O texto bíblico diz assim: isso mesmo, transmite a homens fiéis e também idôneos aquilo que você ouviu
transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir aos outros. Ou seja, só pode transmitir o Evangelho aquele que recebeu o Evangelho no seu coração. E aqui é uma dinâmica divina nas nossas vidas. O Senhor Jesus, em Mateus, no capítulo 11, ele ensina: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Em Mateus 28, como eu já ensinei, a palavra do Senhor diz: ide, e anunciai, e pregai, e fazei discípulos, e batizai. Ou seja, só pode ir quem já veio, só pode transmitir quem já ouviu, só pode falar quem já viu. Maria Madalena vai ao túmulo de Jesus com os bálsamos, os perfumes para perfumar o corpo de Jesus, ainda morto na sua compreensão. Ela chega, encontra o túmulo vazio, volta, chama Pedro e João. Pedro e João constatam que o corpo de Jesus realmente não está lá. Voltam para casa, Maria fica chorando à porta do túmulo. À medida que ela chora à porta do túmulo, ela vê os anjos. Os anjos perguntam a ela: por que você está chorando? Ela diz: levaram o meu Senhor. Então o próprio Cristo se coloca ao lado dela. Ela confunde Jesus com o jardineiro. E ela pergunta, Jesus pergunta a ela: por que você está chorando? E ela diz: se o Senhor levou o meu Senhor para algum lugar, me diga onde está o corpo dele, que eu o levarei. E então Jesus se revela a Maria. Ele diz o nome de Maria. Ele fala: Maria. Quando Maria ouve o nome dela sendo dito pela voz do próprio Cristo, ela crê. Os olhos dela abrem e ela diz: Rabone, que quer dizer Senhor. Eu fico pensando no coração de Maria Madalena naquele instante, quando vê o Senhor Jesus. Jesus diz a ela: não me detenhas, porque eu vou para o meu Pai, o seu Pai, o meu Deus, o vosso Deus. E Jesus comissiona Maria Madalena. Ela diz: vai e anuncia aos meus irmãos o que você viu e o que você ouviu. Maria Madalena volta para casa. E eu fico pensando no caminho de casa, o que ela iria dizer para os discípulos, como ela iria transmitir o fato de ter Cristo ressuscitado. Que discurso ela iria dar? Como ela iria convencer os discípulos daquilo que ela tinha visto e ouvido e que de fato era verdade? Ela entra em casa e diz a frase que deve estar nos lábios e no coração de todo filho de Deus. Ela entra em casa e diz: eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. Aquele que viu, transmite. Aquele que ouviu, fala. Aquele que aprendeu, discipula. Aquele que entendeu, vai para frente. Porque a tarefa de todo filho de Deus é transmitir a palavra do Senhor. É o que Moisés ensina aos pais. Estas palavras, fala delas a tempo e a fora de tempo. No caminho, sentado, em casa, no trabalho, a qualquer momento, abra esta palavra à tua fronte, ao teu corpo. Transmita esta palavra, porque há poder para libertar as vidas na palavra do Senhor. O Evangelho de Cristo, ele é construído no coração das pessoas, à medida que nós vamos caminhando e transmitindo a palavra. A palavra é o centro do Evangelho e Cristo é o motivo de ser da igreja. Em terceiro lugar, o apóstolo Paulo, terceiro e último lugar, o apóstolo Paulo nos chama a participar dos sofrimentos. Fortifica-te na graça, transmite a palavra e, em terceiro, participa dos meus sofrimentos. Ou seja, nem hedonista, nem estoico e nem humanista. Dos sofrimentos estes para a geração de Cristo no coração das pessoas, nós somos convidados a participar, a sofrer juntos, a vivermos juntos. E Paulo dá 3 exemplos de como nós devemos
viver este sofrimento na vida. Ele faz 3 alusões a 3 figuras que são interessantíssimas. Primeiro, ele diz que nós devemos sofrer sim, mas sofrer como um soldado. É isso que o texto diz: como bom soldado de Cristo. Versículo 4: nenhum soldado em serviço se envolve com os negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Sofrer como um bom soldado que obedece ao seu Senhor. Ou seja, diante dos sofrimentos na vida, não perca o foco da obediência, dedique-se à palavra do Senhor. Paulo ficou muito tempo preso, e com certeza, como soldado que ele também foi, observou o comportamento dos soldados, e talvez tenha feito um paralelo entre o soldado e o cristão. E da mesma maneira que o soldado deve estar disposto a sofrer pelo seu país, ou pelo seu comandante, ou para que obedeça às ordens que lhe foram dadas, o cristão também deve estar disposto a sofrer pelo Evangelho. O soldado de Jesus precisa estar sempre alerta, em guarda. Tertuliano ensina que nenhum soldado vai à guerra sem abrir mão do conforto e das luxúrias pessoais. A vida cristã não é confortável. E se alguém disse para você que a vida cristã é confortável ao ponto de não envolver a sua vida, quem você é, o que você tem, você está enganado, porque a vida cristã implica em serviço. A vida cristã implica em você colocar a sua vida ao dispor do Senhor, para que o Senhor possa usar a sua vida para a glória do nome dEle, para que a igreja possa avançar na face da terra. John Stott diz que todo cristão é um soldado. Todo cristão é um soldado. Não importa o seu temperamento, não importa quais são as suas lutas, você é um soldado de Cristo. E a pergunta é: qual é a sua função no exército de Deus? Qual é a sua tarefa no exército do Senhor? Levante os seus olhos, queridos. Levante os seus olhos. Agrupe-se com seus companheiros de luta e caminhe com Cristo, porque Ele triunfou sobre a morte. Aleluia. O livro de Jó impressiona o meu coração, porque Jó é um homem que sofre. 35 capítulos da Bíblia sofre. João Calvino, dos 1.200 sermões que ele deixa escrito, 720 são em Jó, e falam sobre o sofrimento. Imagina você. E Jó entra numa de pedir uma audiência com Deus. Eu quero uma audiência com o Senhor, eu preciso falar com o Senhor, eu preciso dizer para Deus. E os amigos de Jó dizem para ele tudo o que está acontecendo, até que num determinado momento, no capítulo 38, o Senhor se apresenta a Jó. E é interessante como Deus se apresenta a Jó. Fica de pé, Jó, que eu quero falar com você num momento. E do capítulo 38 ao capítulo 42, o Senhor desfila a sua glória diante dos olhos de Jó. E Jó vai percebendo que ele é tão pequeno diante da grandeza do Senhor, e que ele é tão necessitado do Senhor na sua vida, e que os seus sofrimentos são tão secundários diante da glória do Deus eterno, que quando ele diz alguma coisa, ele diz: Senhor, bem sei que tudo podes, meu amado, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam. Ele viu a glória de Deus. Ele estava pronto. E a palavra do Senhor diz que o segundo estado da vida de Jó foi muito melhor do que o primeiro. Segunda imagem que Paulo faz: sofrer como um atleta que luta de acordo com as regras. Paulo está fazendo aqui um paralelo com os jogos gregos, do atleta que demonstra a sua força e a sua habilidade. Cada esporte tem as suas regras, não é verdade?
Cada esporte tem o seu jeito de ser. Nos Estados Unidos, o esporte mais famoso é o futebol americano. É muito legal, o duro é entender o jogo, porque as regras são muito complexas. Pode tudo acontecer naquele jogo, mas os atletas se dedicam, porque eles conhecem a regra do jogo. Ou seja, na vida cristã, é preciso que a gente viva como um atleta. O Novo Testamento compara a vida cristã com uma corrida. Não no sentido de competição, mas no sentido de preparo. É uma corrida que nos prepara para a vida eterna. É o que o apóstolo Paulo diz: eu já corri a minha carreira, eu já guardei a fé, eu combati o bom combate. Paulo coloca o foco do coração de Timóteo nas regras que o atleta deve cumprir. Qual é a regra? A palavra de Deus. A Confissão de Fé de Westminster ensina que a nossa regra de fé e prática é a palavra de Deus. Ou seja, diante do sofrimento, conheça a palavra do Senhor, porque tudo que é produzido na vida a partir da palavra de Deus permanece para sempre. Seca-se a erva e cai a flor, mas a tua palavra permanece para sempre. Sonhos que foram frustrados, problemas que aconteceram, orientações talvez que você teve, lutas, dramas, tudo passa, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Permanece na sua vida, na sua família, na vida dos seus filhos, na vida da igreja. Glória a Deus. Como um atleta, conheça a palavra. Terceiro, como um lavrador, sofra como um soldado, como um atleta e como um lavrador. A vida do lavrador não é glamurosa. Você já percebeu? O lavrador, ele faz todos os dias as mesmas coisas. É uma rotina. Todo dia acordar cedo, ordenhar as vaquinhas leiteiras, depois cuidar dos afazeres da roça, capinar um campo, arar outro, plantar outro, arrumar uma cerca que está caída, tratar de um animal enfermo. Cansado no final do dia, ele descansa e acorda no outro dia para fazer as mesmas coisas e cuidar das mesmas coisas. Nós não fomos criados por Deus para momentos especiais. O Senhor se revela a nós nas coisas mais cotidianas da vida. Nós somos lavradores do Senhor, que devem viver a vida não buscando o glamour, o brilho da vida, mas buscando nas pequenas coisas do dia a dia, nas pequenas coisas da segunda de manhã, naquele almoço da terça-feira à tarde, no bate-papo da quinta-feira, 5 da tarde, nos telefonemas com a família, nos bate-papos mais informais. Neste sim, buscar viver a palavra do Senhor como lavradores. O lavrador trabalha duro, ele trabalha em silêncio, ele trabalha sem aplausos, ele trabalha longe da fascinação do mundo. Em Provérbios, a palavra do Senhor ensina que os preguiçosos jamais serão bons lavradores, porque eles não vão para o trabalho. Ele dorme na hora de colher, ele não ara a terra, ele não protege a terra das ervas daninhas. Por isso, a vida cristã precisa ser vivida assim, com a diligência de um agricultor, com a diligência de um bom lavrador. O lavrador trabalha tudo, mas a recompensa também é excelente, porque ele é o primeiro a participar dos frutos, ele é o primeiro a perceber os frutos, e é o primeiro a participar dos frutos. Quem trabalha vê os frutos. Para terminar a palavra, qual é o motivo pelo qual nós devemos sofrer como filhos do Senhor? Primeiro, o texto diz: lembra de Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi. Ou seja, o motivo de nós avançarmos na vida cristã é Cristo. Paulo diz: lembra dos meus sofrimentos. E ele fala uma frase emblemática
é que sempre está voltando ao meu coração. Ele diz: eu estou algemado, mas a palavra está livre. Eu estou preso, mas a palavra está livre. Eu estou talvez sofrendo, mas a palavra está livre. Eu estou talvez tendo lutas na minha vida e problemas que eu não estou sabendo resolver, mas a palavra está livre. Ou seja, na palavra você também é livre. A palavra é livre para transformar os ambientes, para glorificar o Filho na minha vida, independente das minhas condições. A palavra é livre. Em terceiro lugar, o apóstolo Paulo lembra, Timóteo lembra dos eleitos. Lembra de Cristo, lembra dos meus sofrimentos, lembra dos eleitos. Nós sofremos, queridos, para que a igreja seja edificada. A palavra do Senhor ensina que no Senhor nenhum trabalho é em vão. Nós sofremos para que pessoas sejam salvas, para que o Evangelho se expanda na face da terra. E o texto termina dizendo assim: quem morre, vive. Quem persevera, reina. Quem nega, é negado também. Quem é infiel, Jesus permanece sendo fiel. Qual é a decisão que você precisa tomar, e eu, hoje de manhã? A decisão é simples. Diante dos sofrimentos, fortifique a sua vida na graça do Senhor. Continue transmitindo o Evangelho com a sua vida. E viva a sua vida como um bom soldado, um bom atleta, um bom lavrador, que por causa de Cristo, por causa dos eleitos, por causa do sofrimento dos irmãos, permanece firme, morrendo para si mesmo e vivendo para Deus. Porque quem com Ele persevera, com Ele também reinará. Feche os seus olhos, deixa eu orar com você. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, santa, justa e eficaz. Obrigado pelo Teu amor em nossas vidas. Obrigado por esta manhã. Fortifica a nossa vida na Tua graça, Senhor. Nos faz firmes no Evangelho. Nos faz anunciar o Evangelho com a própria vida, para que assim a Tua graça nos leve a permanecer para a glória do Teu nome. Nós te agradecemos em nome de Jesus.